De vendedor rejeitado a alguém que revolucionou o mercado de barbearia no Brasil. Meu nome é Ronan Mendes, criador do método mais aplicado de visagismo masculino no Brasil, e eu tenho que te contar que nem sempre foi assim. E eu vou compartilhar com você um pouco sobre essa jornada de transformação. Desde muito cedo eu aprendi a trabalhar e a honra que a gente tem ao trabalhar. Com 12 anos de idade eu comecei a vender picolé. E isso me potencializou muito a comunicação com as pessoas e vender. Desde então, eu fui apaixonado por vender. Com 12 anos de idade, eu comecei a vender picolé. E para mim foi muito importante desenvolver a habilidade de vendas. E eu sempre acreditei que vendas é algo que você potencializa a sua comunicação, você ganha dinheiro e você faz a diferença. Aos 18 anos eu fui trabalhar em uma loja da Hering. E logo na minha primeira semana, a dona da Hering me viu ali e achou que eu não era muito a cara da loja e me colocou na área de estoquista. Mas aquilo não preenchia meu coração. Eu não via as pessoas. E para quem sabe um pouco do meu método, sabe que a gente só gera fruto quando a gente aproveita as nossas habilidades naturais. E para mim, comunicar era algo extremamente importante. Mesmo ganhando o mesmo valor como vendedor, trabalhar no estoque, uma área que eu ficava em backstage, não fazia sentido para mim, não me movia. E logo em seguida eu parei de entregar a minha energia nessa parte e fui demitido. E eu fiquei pensando, por que eu não era a cara da loja? Eu tinha todo o meu visual descolado e eu não queria trabalhar de forma engessada naquela loja. E aí tinha um lugar que me aceitava, a Chili Beans. Lá eles valorizavam o estilo pessoal do vendedor e colocavam muitas técnicas de venda baseado em funil de vendas, que é informação, você adquirir muita informação para só então entregar para o cliente aquilo que faz sentido com ele. E foi justamente trabalhando na Chili Beans, vendendo óculos, que eu pude potencializar essas habilidades. As minhas características naturais, porém fazendo sondagem. Aprendi muito sobre sondagem e na Chili Beans a gente recebia um treinamento nessa época que era baseado da seguinte maneira. A gente tinha 3 tentativas de acertar o óculos perfeito para o cliente. Se a gente, por um acaso, errasse na 3ª tentativa, a gente rompia um laço de confiança com o cliente, ele não mais comprava de você porque ele acreditava, de certa maneira, que você não entendeu o que realmente ele foi buscar. E como que a gente fazia essa sondagem? Primeiro, uma análise de proporção facial, depois uma análise de estilo, ou seja, essa pessoa é mais clássica, eu vou usar materiais e formas e cores mais clássicas. E as proporções do rosto, se é um rosto muito arredondado e largo, eu preciso de quebrar um pouco dessas características, mas ainda de forma um pouco intuitiva, não muito aprofundada de análise de proporção. O fato é que isso me despertou para algo que me potencializou muito. Mais tarde, a dona da Hering, da qual pediu o gerente para me demitir, ou melhor dizendo, para me colocar no estoque, porque eu não era a cara da loja, foi atendida por mim. E teve um atendimento surreal. E ela virou para o gerente e falou assim, contrata aquele menino do Chili Beans. Para mim, é o melhor vendedor que eu já vi. Ele falou, a gente já contratou ele e você mandou demitir porque ele não era a cara da loja. Primeiro insight que eu vejo com isso, primeiro ensinamento, você vai potencializar as suas habilidades quando você tiver de forma natural. Seja natural. O ser humano é uma máquina de reconhecer inautenticidade. Não tenta forçar nada, porque isso as pessoas vão olhar como algo natural e isso traz coerência, verdade para a imagem. Quando a gente força muito aquilo que não é natural, isso soa como uma imagem falsa e tudo que é falso não tem valor algum. Esse gerente da loja da Hering saiu dessa loja e montou uma loja própria de multimarcas. E aí ele me chamou para ser vendedor nessa loja e logo em seguida me passou para gerente. E trabalhando com vestuário, eu pude aprender outras habilidades e entender como que a imagem representa principalmente a personalidade de uma pessoa. E eu gostei muito de trabalhar com essa ideia de vestir a pessoa, não apenas com a roupa, mas da percepção de como a gente cria uma imagem coerente que vai, de forma sutil, representar o meu cliente. Eu gostava muito de fazer isso e por isso que entrei como vendedor e me tornei como gerente logo em seguida. Fato curioso que, acompanhando as vendas dos meus vendedores em um dos atendimentos, uma vendedora estava atendendo um cabeleireiro.
ele tinha um estilo bem legal, bem ousado, e eu fui ajudar nesse atendimento. Ele estava gastando relativamente muito bem. E faz parte da sondagem conhecer a pessoa, fazer a pessoa falar dela, não você falar de você mesmo. Venda é algo que você ganha no campo da emoção do outro, não na sua. Eu procurei entender um pouco mais do cotidiano daquela pessoa para só então oferecer algo que pudesse ajudar ele a se comunicar melhor em nível de vestuário. Não era essa a minha bagagem, mas eu fazia isso de forma intuitiva. E ele me disse que era cabeleireiro. Nesse assunto, pô, que legal. E me conta um pouco sobre essa história, como é que você começou nessa profissão? E ele me disse, o curioso é que eu era mecânico de moto há 2 anos atrás. Isso me despertou uma coisa. É possível ser bom em um prazo relativamente curto. É só entender o caminho certo para alcançar o meu objetivo. Por que eu tirei essa conclusão? Ele se vestia bem, estava gastando bem, e as pessoas compram de gente de sucesso. Já parou para pensar, por exemplo, vendedores de seguro? Se eles não tivessem muito bem vestidos, soubessem se posicionar de maneira a entender que ele tem sucesso naquela área, você talvez, muitas das vezes, nem iria parar para escutar um vendedor de seguro. O fato é que nós compramos de gente que aparentemente tem sucesso e damos mais credibilidade a essas pessoas. Perguntei para ele qual curso ele tinha feito. Pô, que legal, cara. 2 anos, uma profissão totalmente diferente e agora um cabeleireiro de sucesso. Me conta qual curso que tu fez. Quem sabe eu não mudo de profissão? Pensei assim por alto. Mas o problema é que justamente nessa fase eu comecei a ver que o gerente dessa loja estava fazendo uma negociação e iria vender essa loja. Logo, a minha área profissional estava em risco. E aconteceu que chegou um belo dia, ele falou que não precisaria mais dos meus serviços porque ele iria vender essa loja e não iria ter mais loja durante um tempo. Eu tranquilizei, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer e vou tirar o tempo para fazer isso. Fui conversar com uma vendedora que por um acaso tinha uma cunhada que era cabeleireira. E perguntei para ela, o que você acha dessa profissão de cabeleireiro? Ela me disse, Ronan, eu acho muito bom essa profissão, mas não é para qualquer um. Tem que ter o dom. Pensei comigo, cara, tem que ter o dom. Eu não tenho dom. Mas tem uma coisa que ganha do talento, esforço, estudar. Porque pessoas que têm talento e não estudam perdem para o disciplinado e para aquele que busca constantemente a melhoria. E eu entendi que não bastava fazer um curso básico onde todas as pessoas que eu conhecia faziam, mas um curso que fizesse a diferença para mim. E eu precisei de investir em um curso fora da minha cidade, morar de favor em um estacionamento de um restaurante para poder fazer essa formação. Eu queria de verdade suprir aquilo que talento eu acreditava que não tinha, com técnica e muito estudo. E é engraçado como as coisas vão acontecendo, onde cada fase da sua vida é como se cooperasse para que a gente pudesse fazer algo muito maior. Como se a gente estivesse desenvolvendo habilidades por caminhos que a gente passa para cumprir um propósito. E todas as vezes que eu fui em busca de recurso financeiro, o dinheiro fugiu de mim. Mas todas as vezes que eu fui em busca de propósito, o dinheiro correu para mim. E isso eu aprendi muito cedo, justamente pensando em entregar muito mais do que pensar em receber. O fato curioso é que quando eu trabalhei com óculos e trabalhei com roupa, eu entendi que cabelo era a roupa do rosto. E cabelo e barba é uma roupa que você nunca tira. Ou não deveria ser assim, tem uns caras que usam prótese, mas enfim. E óculos é uma roupa que você tira. Logo, eu poderia me aprofundar mais em ser um vendedor de roupa do rosto. O detalhe é que nessa transição, enquanto a loja fechou e eu fazer o curso em outra cidade para ser um cabeleireiro, eu experimentei ser vitrinista. E eu entendi que a vitrine serve como uma demonstração do mundo que o seu cliente vive ou do mundo que ele deseja viver. Então todas as vezes que você para numa vitrine e ela te chama a atenção, pode ser que nem aquela roupa que está na vitrine exatamente tenha na loja. E eles não desmontam, porque o que eles querem é demonstrar um mundo que representa a vida e o mundo social desse cliente ou o mundo que ele gostaria de viver. E eu fui entendendo cada vez mais sobre a importância de cabelo. Um detalhe importante na minha vida que eu não posso deixar de mencionar é que eu tive um sonho
durante um tempo de ser missionário de igreja, ajudar pessoas. E eu fiquei me questionando por muito tempo como que eu poderia fazer isso com a vaidade, mexendo com cabelo e barba. Pô, como que eu posso fazer isso? Detalhe, meu intuito inicial nem era mexer no público masculino, mas no público feminino, por escutar uma frase muito enganadora. O público masculino não dá dinheiro, foca no público feminino. Então, eu comecei a pensar e me questionar por que eu estava em uma área que não ia ao encontro daquilo que eu sonhei um dia. E justamente, num culto da Lagoinha, o André Valadão disse uma vez: você pode escolher fazer tudo para Deus. E eu entendi algo surpreendente. Uma frase de Júnior Rustirola, o criador de Café com Deus Pai, ele diz: a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. E eu decidi estudar com excelência, trabalhar com excelência, algo que um dia eu iria entender que aquilo ia servir para as pessoas, de uma forma muito mais profunda do que apenas o que é externo. Quando eu comecei com o salão feminino, logo eu entendi uma demanda muito reprimida do mercado. A minha estratégia de não atender o público masculino e focar mais no feminino era aumentar o preço do masculino para que aquilo fosse inviável para aceitar muitos clientes masculinos e focar mais no feminino. Eu não ia negar o atendimento masculino, mas eu ia inviabilizar em nível de valor. Só que o que aconteceu foi que a minha agenda do masculino começou a encher muito, mesmo sendo um dos serviços mais caros da minha cidade. E um certo dia um cliente virou para mim e falou assim: Ronan, por que você não aumenta seu preço? Tem muitos amigos meus que não vêm aqui porque acham que é ruim, porque é barato. Falei, barato? Cara, o meu corte em relação a todas as barbearias dessa cidade já é o mais caro. Fato é que ele não estava comparando o meu corte a nenhuma barbearia. Eu estava dentro de um salão. Ele comparava a grandes salões de capitais e por isso ele acreditava que o meu trabalho estava sendo depreciado e o valor percebido sobre o meu trabalho era abaixo daquilo que era real. E ele me convenceu a praticamente dobrar o meu preço. Eu dobrei o preço e o que aconteceu? A minha agenda encheu ainda mais. Eu fui ver uma demanda de mercado reprimida. Existe um público masculino que valoriza sim esse serviço. Fato que não tem a oferta, não existe o ambiente para que ele possa vir voltado exclusivamente para ele. Assim como tem um salão com uma excelente estrutura, algo, mas podia fazer algo voltado para isso. E em 2014 eu fundei a R Barber Club. Mais à frente eu ganhei um prêmio de destaque pelo Barber Day Conference de barbearias referências, de modelos referências no mercado. A questão é que eu entendi que eu fui me perdendo ao longo desse caminho, focando demais no resultado que eu estava entregando, financeiro, daquilo que eu estava colhendo, e menos no propósito, do qual fazia sentido desde o início. Abrindo a minha segunda unidade, eu investi um valor relativamente alto, melhor estrutura, selecionei uma equipe fantástica, e a entrega era maravilhosa, e o preço, para ser competitivo, eu coloquei próximo do valor da cidade. Então, eu pensei, agora não tem o que fazer, vai dar tudo certo. O fato é que o negócio não dava lucro. O custo operacional ficou muito maior do que o que as pessoas realmente estavam comprando. E eu entendi que tentar vender corte de cabelo era um erro. E as pessoas não compram corte de cabelo. Tentando entender o que realmente as pessoas têm interesse de compra, eu fui fazer uma reflexão de tudo que eu tinha trilhado até ali. E voltei a entender que cabelo é roupa do rosto e que deve representar principalmente o mundo que a pessoa vive. E depois, isso tem um peso muito maior do que a gente pode imaginar. É algo que funciona para ajudar as pessoas, servir as pessoas. E na hora veio na minha mente consultor de imagem, porém não voltado para roupa, mas para rosto. E na época eu liguei para o Alexandre Taleb, o maior consultor de imagem masculina, e eu queria que ele me desse uma formação de consultoria de imagem para que eu pudesse traduzir toda aquela informação em cabelo e barba e óculos. Ele me disse que o que ele poderia fazer é me ensinar todo o meu time a se vestir melhor, a se posicionar melhor no mercado. Mas o que eu precisava era de visagismo. Eu tinha escutado a palavra visagismo, eu comecei no público feminino e visagismo era falado para o público feminino,
Mas nessa hora eu decidi acreditar e fazer um curso de visagismo. Mesmo com recursos limitados, eu fiz um curso de visagismo presencial de R$ 8.000. Ainda bem que ele aceitava cheque, porque eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um curso como esse na época. E ainda bem também que ele não consultou se tinha fundo esse cheque. O fato é que eu fui, fiz esse curso e aquilo me conectou ainda mais com o que eu sempre acreditei. E aquilo fez sentido com tudo que eu estava trilhando desde o início como vendedor. Primeiro, fazer uma análise da pessoa em si, dos formatos de rosto, mas principalmente daquilo que vai representar externamente o que ela carrega internamente. O fato que aquilo era algo que traduzisse apenas o rosto feminino. E quando eu tentei de alguma maneira aplicar, eu entendi que era totalmente diferente. O público masculino, ele tem um comportamento de compra totalmente diferente do público feminino. Isso eu tinha entendido há muito tempo atrás nas vendas. O homem, por exemplo, quando chega na loja, ele não faz tirar tudo para comprar algo, mas ele já chega decidido no que vai comprar. E muitas das vezes, se ele não gosta de algo, mas se ele fez todo esse trabalho, ele se sente meio que na obrigação de comprar. Mas o homem não estuda a fundo coisas como moda, ele não tem muita bagagem em relação a isso, como a mulher geralmente tem bagagem em relação a isso. Então o poder de convencimento do homem para a mulher é diferente. E eu entendi que isso representaria o que eu precisava desenvolver exclusivamente para um público, o homem. E foi aí então que eu decidi estudar o rosto masculino de forma aprofundada. O impacto que a testosterona causa na morfologia facial, por exemplo, e trazer ferramentas que apoiam o comportamento masculino para que eu possa entender como traduzir um comportamento em imagem, representando proporções do rosto masculino e aquilo que é valor para o rosto masculino. Incrível de tudo isso que eu deparei com algo que foi construído através de mim, mas não é só para mim. Esse conteúdo hoje está disponível para todas as pessoas que querem trabalhar com o atendimento masculino com um impacto muito importante. Primeiro, trabalhar cabelo, barba e óculos como a maior representação da personalidade, da identidade de alguém, que precisa comunicar externamente aquilo que contém o ritmo interno da pessoa. Porque o maior ponto de beleza é intangível, ele é percebido. A beleza é extremamente metrificável até a parte de personalidade. De certa maneira que dentro de padrões estéticos a gente pode ter um visual perfeito, mas nada vai passar de um quê humano, porque a ideia não é ser apenas perfeito esteticamente, mas quando a imagem está totalmente coerente com algo que a pessoa carrega de forma interna. E eu entendi que quando a pessoa coloca para fora aquilo que realmente representa ela, isso tem mais valor. E uma imagem com valor alcança outros resultados. E hoje esse método que eu desenvolvi ao longo de toda a minha profissão está disponível para quem quiser aprender. E se você acha que isso faz sentido, que te move com o teu propósito, eu tenho um convite para te fazer. Que tal se aprofundar mais nesse conteúdo? Se eu te falar que eu preparei um super evento online gratuito. Eu chamo de O Código do Visagismo. Você não pode perder. Clica no link da descrição e faça a sua inscrição, é gratuito.